Glorificado seja o nome do Pai, glorificado seja o nome do Filho, glorificado seja o nome do Espírito Santo de Deus, que está em nós, que habita em nossos corações e tem domínio das nossas mentes, e da nossa vida. Boa noite e a paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, amém? Com muita alegria, estamos aqui na terceira sexta-feira deste mês de julho, na qual estamos tratando sobre os milagres de Jesus. E hoje, com muita alegria, quero compartilhar mais uma vez da palavra de Deus com vocês, com este momento precioso de Deus nas nossas vidas. Nas 2 sextas-feiras anteriores, nós vimos. Na primeira sexta-feira nós falamos sobre o milagre da transformação, baseado em João capítulo 2, do versículo 1 ao 12. Jesus está pronto para transformar as nossas vidas, como vimos. Ele entra em nossas vidas, sujeito aos erros, aos pecados e a todas as situações difíceis das circunstâncias das nossas vidas, e as transforma em algo além das nossas expectativas. Foi assim que ele fez em Caná da Galileia, que foi a passagem que nós lemos aqui, quando transformou água em vinho, o milagre da transformação. Tudo tinha sido organizado, tudo estava pronto, mas algo deu errado. O vinho acabou, a festa estava fadada ao fracasso, mas Jesus, que estava naquela festa, transformou aquela festa e deu aos convidados o melhor vinho que eles jamais haviam tomado em todas as suas vidas. É o milagre da transformação. Quando Jesus entra nas nossas vidas, que muitas vezes nós pensamos estar organizados, estar tudo certinho, está tudo perfeito, mas falta alguma coisa. Vai sempre ter esta ausência se Jesus não está participando das áreas da sua vida, de todas as áreas da sua vida. Se Jesus participa do seu ministério, mas não participa do seu casamento, está faltando Jesus ali. Se Jesus participa do teu casamento, mas não participa da tua vida profissional, está faltando Jesus ali. Se Jesus participa da tua vida profissional, mas não participa da tua vida secular, do seu convívio com seus amigos, com seus relacionamentos, está faltando Jesus ali. E essas áreas se manifestarão como vazias em sua vida. Elas vão fazer falta, elas vão te trazer tristezas. Mas o vinho, que representa alegria, que Jesus pegou água e transformou em vinho, naquele milagre, no primeiro milagre que ele faz em seu ministério, ele vem nos fazer refletir sobre isso, sobre essa transformação que Jesus precisa fazer em nossas vidas. Então não se trata apenas de um milagre físico, mas é de um milagre também espiritual, porque muitas coisas, para que possamos viver na excelência do que Deus tem preparado para nós, para que possamos viver na abundância que Deus tem desejado para nós, muitas áreas das nossas vidas precisam ser transformadas, para que nós possamos viver o pleno de Deus, o total, a maior capacidade. O milagre, na segunda sexta-feira nós falamos sobre o milagre da multiplicação, usando o texto de João capítulo 6, versículo 1 ao versículo 15. O milagre da multiplicação dos pães e dos peixes. Ao nos transformar através da sua alegria, a alegria do Senhor, que é a nossa força, Ele quer multiplicar o seu amor, o seu poder e também os seus milagres. Mas a questão é, somos o canal de bênção de Deus para aqueles que estão o seguindo? A multiplicação do pão e dos peixes é muito mais do que simplesmente saciar a fome daquele povo que estava no deserto naquele dia. É um desafio que Jesus dá aos seus discípulos para alimentar com a mensagem do Evangelho a todos os que vão em algum momento de suas vidas olhar para Jesus, vão buscar em Jesus as suas palavras de consolo, suas palavras de abrigo, de orientação e de paz. Os símbolos presentes neste milagre que Jesus realiza ali no deserto, o pão e o peixe,
nos fala a respeito o peixe, por exemplo, nos fala a respeito da igreja. É um dos símbolos posteriormente utilizado pela igreja. O pão é o símbolo de Cristo, do corpo de Cristo. E as nações, aquela multidão que estava ali para ser alimentada, são as nações que hoje precisam ser alcançadas. O segundo milagre que nós tratamos aqui na sexta-feira passada, também não se trata de um milagre simplesmente que vá alcançar as necessidades humanas, mas de um milagre que Deus precisa fazer na vida da igreja, para que a igreja possa entender que o que nós temos que dar é muito mais do que simplesmente elementos físicos, é algo espiritual, o que a igreja tem para compartilhar. O milagre maior que a igreja pode fazer nesta sociedade não é apenas curar o seu corpo, curar as suas necessidades físicas e materiais, mas é muito mais do que milagres físicos. Precisamos então, se conseguimos entender que muitas vezes nós queremos olhar para os milagres de Jesus e tentar criar uma similaridade dos milagres de Jesus para algo na nossa vida física, humana, terrena, material, nós realmente precisamos nos libertar de tudo aquilo que nos mantém preso a essas limitações de uma vida passageira, corruptível e finita, para nos fazer viver uma vida eterna, incorruptível e glorificada. Se nós entrarmos pelo caminho de só pensarmos em um culto de milagre, um culto de libertação, em um culto de oração, olhando apenas para o estereótipo, olhando apenas para aquilo que é físico, que é material e que é humano, se esta for a única razão de dobrarmos os nossos joelhos, atender às nossas necessidades humanas, miserável homem que somos, porque não conseguimos realmente ter a mente de Cristo, muito menos o coração de Deus. Precisamos nos libertar dessas amarras, precisamos nos libertar destas cadeias. Então hoje nós vamos tratar sobre um milagre de libertação. Mas mais uma vez, eu não vou falar aqui de um milagre aonde muitas vezes nós podemos pensar apenas em um milagre de pensarmos pessoas que estão possessas de demônios, cheias de demônios, que precisam vir para a igreja e precisam receber a imposição da mão, na autoridade da igreja, na autoridade do nome de Jesus, no trabalhar da igreja, para serem libertos dos demônios que as dominaram. Não é apenas isso aí, porque isto na verdade é uma consequência. É uma consequência de uma igreja forte. É uma consequência de uma igreja que vive dentro da visão do reino de Deus. Porque quando Jesus envia os seus discípulos, Ele simplesmente os diz: vão, recebam a palavra que eu estou lhes dando, obedeçam a ordem que eu estou lhes dando, ensinem a eles os meus mandamentos. Quem é que ensina? Aquele que sabe, aquele que conhece, aquele que vive. E no meu nome os demônios serão expulsos, os enfermos serão curados, os milagres irão acontecer. Quando Jesus me deu a visão destas sextas-feiras, eu vi muito pleno isto, muito claro, que muito mais do que nós ficarmos, muitas vezes, orando ao Senhor, para que Ele venha atuar apenas nas coisas palpáveis, nós precisamos orar ao Senhor para que Ele venha atuar nas coisas interiores e transformar primeiramente a vida da igreja, porque é a vida de uma igreja forte que fará diferença nesta sociedade. E em João capítulo 8, versículo 36, está escrito, Jesus fala: portanto, se o Filho os libertar, vocês serão livres de fato. Em outras traduções está assim: portanto, se o Filho vos libertar, vocês verdadeiramente serão livres. Mais uma vez, não vamos falar de um milagre de Deus para suprir somente uma condição e uma necessidade humana. Embora eu sei que nos dias de hoje existem muitas vidas
que precisam ser libertas de muitas coisas, em muitas áreas, que deixaram se acorrentar, que deixaram se acovardar, e estão ali realmente com problemas e precisam do agir e do mover de Deus. Mas este agir e este mover de Deus na vida destas pessoas, sejam elas daquelas que estão no nosso meio, na nossa irmandade, ou aquelas que estão lá fora aguardando o trabalho desta irmandade, tanto uma como outra, estas pessoas só serão alcançadas, só serão transformadas quando nós, primeiramente, estivermos alcançados pelo poder de Deus e libertos de todas as amarras que hoje nos oprimem e nos impede de fazer o que Deus quer fazer através de nós. Precisamos começar a meditação de hoje crendo em um princípio, que o diabo não tem domínio sobre nossas vidas. Porque eu não vou falar de libertação hoje na perspectiva de uma igreja que precisa alcançar aqueles que não têm Jesus, embora nós iremos falar um pouco sobre isso. Mas eu estou falando nesta noite de um milagre de libertação que precisa acontecer na vida da igreja de Jesus, para que nós possamos então, assim, desta forma, alcançar aqueles que precisam ser alcançados pelo trabalho da igreja. Em Romanos capítulo 6, versículo 12 ao 14 diz assim, preste atenção nesse texto, estou lendo na versão da NVT, na nova versão transformadora. Não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Não deixem que nenhuma parte do seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado. Mas em vez disso, entreguem-se inteiramente a Deus, pois vocês estavam mortos e agora têm nova vida. Portanto, ofereçam o seu corpo como um instrumento para fazer o que é certo para a glória de Deus. O pecado não é mais seu senhor, pois vocês já não vivem sob a lei, mas sob a graça de Deus. Ou ainda a palavra do apóstolo João, que está lá em 1 João capítulo 5, versículo 18, que diz assim, sabemos que os nascidos de Deus não vivem no pecado, pois o Filho de Deus os protege e o maligno não os toca. Esses dois textos nos faz enxergar o como Deus precisa encontrar uma igreja pronta, uma igreja que esteja realmente em condição de ser este vaso no qual Ele vai derramar da sua unção, vai derramar da sua graça, para que então nós possamos transbordar e possamos ser o bálsamo transformador, curador, libertador na vida de muitos. Mas em primeiro lugar é importante nós entendermos que nós precisamos entender que é perda de tempo, muitas vezes, ficarmos orando, fazendo campanhas de oração, para ficar esperando pessoas se manifestarem com espíritos imundos no nosso meio. Nós precisamos muito mais do que isso, fazer com que do púlpito venha a expressão fiel da palavra de Deus, ungida pelo Espírito Santo, para que através desse mover do Espírito Santo, nós possamos ser libertos das nossas amarras, daquilo que nos oprime, para que então como igreja, possamos refletir o poder de Deus, transportar o poder de Deus para muitos. Geralmente sempre tratamos o assunto libertação como se o diabo fosse o grande responsável pelas palavras de ódio que muitas vezes proferimos, pelas atitudes impensadas que constantemente tomamos, pelas omissões que constantemente praticamos e por fim, pelo pecado que tantas vezes nos domina. Sempre achamos que se estamos na prática de um pecado que não conseguimos nos libertar dele, nós falamos o inimigo está nos vencendo. Na verdade, nem sempre. Há muitas vezes que aquele pecado está sendo originado no seu coração, é fruto da sua mente e faz parte das suas práticas diárias, das suas atitudes. Precisamos nos libertar. O versículo que diz que o mundo jaz no maligno, significa que o mundo todo está, de certa forma, sob o controle de Satanás. Isso é verdade. Está escrito em 1 João capítulo 5, versículo 19. Mas isso implica, na verdade, de que ninguém
E isso implica, na verdade, que ninguém é capaz de escapar da influência do diabo e da tentação e da condenação do pecado sem o socorro de Deus. Ninguém pode escapar da tentação do diabo. Todos nós somos tentados. O próprio Jesus foi tentado. Todos nós, ao longo da nossa caminhada, seremos provados. Todos nós receberemos em algum momento alguma sugestão deste que é o Senhor deste tempo, deste século, para que nós venhamos abandonar aquilo que temos recebido da parte de Deus. E só podemos resistir se contarmos com o socorro de Deus. O apóstolo João declara nesse capítulo que o mundo jaz no maligno. Esta frase está registrada num texto, na verdade, em que o apóstolo faz o contraste entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. E como fica claro, a palavra maligno usada ali nesse contexto de 1 João capítulo 5, 19, do capítulo 5 inteiro de 1 João, na verdade, é usada por João como uma referência de Satanás, sem dúvida nenhuma. Mas nesse texto, o apóstolo nos fala, ele começa, na verdade, o resumo desse texto, o teor deste capítulo, é a fé que vence o mundo. E ele explica que só quem é nascido de Deus é quem possui essa fé genuína para crer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. E em outras palavras, João diz que a fé verdadeira é a evidência que nós precisamos ter do novo nascimento que temos recebido da parte de Cristo. E a libertação das nossas mazelas, a libertação desses pecados que tantas vezes nos faz, com as nossas práticas e atitudes, ofender a Deus e limitar o poder de Deus na vida da igreja, dessas coisas que nós precisamos realmente, diariamente, dobrar os nossos joelhos e pedir: Senhor, nos liberta. Porque senão estamos suscetíveis a esse ambiente dominado pelo mal, pelo maligno. E não pense vocês que quando a gente fala um ambiente dominado pelo maligno, nós estamos falando apenas... Muitas vezes a gente tem essa concepção errada de achar que o único pecado que realmente ofende a Deus é o adultério, a promiscuidade, o roubo, o furto, a mentira. Nem sempre. Há muitas práticas que estão sendo costumeiras no meio do povo de Deus, que ofendem a Deus. E isto já é uma retórica, porque a gente vê isso acontecendo desde os primórdios, desde o tempo em que Deus escolheu Israel para ser o seu povo. Quantas vezes Deus vai olhar para o seu povo e vai dizer para Moisés: eu não consigo mais ficar no meio desse povo, porque eles praticam o mal como se fosse o bem, eles falam mentiras como se fossem verdades, eles praticam as coisas ilícitas como se fossem lícitas. E muitas vezes estamos tão embebecidos na doutrina deste mundo, na visão deste mundo, que nem percebemos que estamos ofendendo a Deus. Precisamos ser libertos destes males, porque a partir desta libertação é que muitos serão alcançados para serem transformados. Então poderíamos concluir que pelo simples fato de declararmos publicamente a nossa fé e de falarmos aos outros que somos crentes, né, como fazemos, isso já seria o suficiente para não vivermos deprimidos e angustiados pelos sofrimentos que temos nesta vida. Mas isso não é uma verdade. Muitas vezes, muitos dos males que estão em nossas vidas, muitas das angústias, das amarguras que estão em nossas vidas, elas são resultados da ausência de uma postura sincera, honesta e fiel aos mandamentos do Senhor. Porque as vicissitudes desta vida, os problemas desta vida, eles, se nós estivermos firmados em Cristo, eles não serão motivos o suficiente para nos afastar do propósito de Deus. Olha o que Paulo nos diz em Filipenses capítulo 1, versículo 21, né? Se o viver é Cristo, o morrer é lucro. Se nós realmente cremos nisto, então estas coisas
da vida, a falta do recurso financeiro muitas vezes para comprarmos e adquirirmos alguma coisa, que nem sempre são necessidades primárias. A falta da saúde, que muitas vezes nos traz tanto sofrimento, tanto medo. Estas coisas não seriam o suficiente para nos tirar do foco do propósito que Cristo tem conosco. Paulo nos diz, se eu não me engano, em Romanos capítulo 8, ele diz: o que poderá me separar do amor de Deus? A morte, a doença. E ele faz ali uma lista das coisas que hoje tem tirado muitos da presença de Deus, ou os tem colocado de uma forma equivocada, porque entram na presença de Deus, se achando vítimas às vezes até do próprio Deus, achando que não é justo aquele sofrimento, não é justo aquela provação, não é justo aquela privação. E infelizmente, muitas vezes, se Deus fosse pegar cada um de nós e começar a tratar de cada área das nossas vidas, e fizesse-nos relembrar de coisas que falamos, de coisas que fazemos, de práticas que temos, Ele vai dizer: não é justo o que você está passando? Não é justo? Será que você só não está colhendo o que plantou? Precisamos ser libertos, porque quando nós conseguimos ter uma liberdade em nossas vidas destas coisas, olhando para o alvo da nossa soberana vocação, que é Cristo Jesus, sabendo que somos instrumentos de Deus para ser usados por Ele, para a glória do Deus Pai, para a manifestação de Jesus, para a ação do Espírito Santo, então nós vamos olhar todas as adversidades da vida como Paulo e dizer: se estamos vivendo por Cristo, todas estas coisas são pequenas demais e não poderão nos tirar da presença e do amor do nosso Deus. Mas infelizmente a realidade de muitos hoje é uma realidade de angústias, de sofrimentos, que muitas vezes transparece até mesmo no físico, no psicológico e até no espiritual. E geralmente essas angústias estão diretamente ligadas muitas vezes somente às perdas físicas e materiais. Uma coisa que quando estava escrevendo isso hoje de tarde, o Espírito de Deus colocou no meu coração: não me lembro de alguém nesse tempo de pandemia que tenha chorado por causa dos perdidos que estão morrendo sem Jesus e indo para o inferno. Apenas choramos porque morreram. Não vi durante toda a pandemia um único movimento das igrejas que se referisse à preocupação com aqueles que estão distantes de Jesus, morrendo nos seus pecados, nos seus delitos, sem Jesus, sem esperança. Não vi nenhuma igreja fazendo campanha de evangelização no tempo da pandemia. Vi as igrejas preocupadas com o isolamento, com a manutenção da vida, dos bens materiais, dos empregos. Vi a igreja preocupada com os seus cultos, se haveria de ser presencial ou não. Mas há um grande vazio no espaço que deveria estar preenchido pelas orações e ações de evangelização e pregação da palavra. Deveríamos ter nos levantado neste tempo. Todas as ações da igreja neste tempo deveriam estar focadas, sabendo que centenas e milhares de pessoas poderiam perder suas vidas, sem ter tido a oportunidade de ouvir a respeito do amor de Deus. Mas mais uma vez, nos atrofiamos, mais uma vez nos introvertemos, e olhamos somente para as nossas necessidades. Será que deixamos de crer no inferno? Deixamos de crer na vida eterna? Porque nossas condutas falam a respeito de uma igreja que parece tão preocupada, mas com as coisas daqui. Tão preocupados com a vida de agora,
com o que haveremos de perder, com o que haveremos de ter problemas na vida de agora. Não me lembro de ter sido chamado por nenhuma dos membros da minha igreja e ser me chamado na minha responsabilidade de promover alguma coisa na direção da evangelização e de alcançar as vidas que precisam. Do que realmente precisamos ser libertos? Há porventura algum demônio que possa em toda a sua força ser mais eficiente que o silêncio da igreja para promover a incredulidade? A ausência da igreja tem sido muito mais poderosa para fazer pessoas desistirem de crer em Deus do que a ação do mais poderoso demônio que esteja agindo sobre a terra. João capítulo 8, versículo 31, 32. Jesus disse aos judeus que creram nele: vocês são verdadeiramente meus discípulos se permanecerem fiéis a meus ensinamentos. E ele disse: então conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. De que verdade Jesus está falando? A primeira verdade que ele está falando aqui, e que nós precisamos ter esta verdade em nossas vidas, e precisamos fazer com que esta verdade transpareça em nossas vidas, é de que ele é o Filho de Deus. Olha o texto de João capítulo 8, versículo 23, diz assim: Jesus prosseguiu: vocês são daqui de baixo, eu sou lá de cima. Vocês pertencem a este mundo, eu não. Aleluia. Foi por isso que eu disse que vocês morrerão em seus pecados, pois a menos que creiam que eu sou lá de cima, morrerão em seus pecados. Oh, que coisa tremenda. Como é que está a tua fé em Jesus? No que você está crendo, irmão? Você está crendo na sua oração forte? Você está crendo nas suas mandigas evangélicas? Porque tem muitas pessoas que só creem nisso, mas não entendem que nós precisamos realmente o tempo todo reconhecer Jesus como Filho de Deus. E como é que fazemos isso? Quando obedecemos os seus mandamentos de uma forma completa, de uma forma ampla, completa, obedecendo e praticando os mandamentos de Jesus. Aí nós estamos dizendo que cremos que Ele é o Filho de Deus e por isso o servimos. Mas quando não fazemos isso, irmãos, quando queremos somente ser fiéis a Deus nas coisas que podem nos dar condição de fazer Deus atender às nossas necessidades humanas e materiais, aí nós somos fiéis a estas coisas. Segundo ponto, o que importa desta verdade que Jesus está falando ali em João capítulo 8, versículo 32, então conhecerão a verdade vos libertará. O que importa é a vontade de Deus. João capítulo 8, versículo 28 ao versículo 30 diz assim: então Jesus disse: quando vocês me levantarem, entenderão que eu sou o Filho do Homem. Não faço coisa alguma por minha própria conta, digo apenas o que o Pai me ensinou, e aquele que me enviou está comigo. Ele não me abandonou, pois sempre faço o que lhe agrada. Muitos dos que ouviram dizer essas coisas, creram nele. Olha que coisa tremenda. Se nós cumprimos a vontade de Deus, irmãos. E isso aqui são elementos básicos do dia a dia, dessas coisas que precisamos ser libertos. Porque não adianta nada você falar que ama a Deus, se não ama o próximo a quem você vê. Jesus ensinou isso. Não adianta nada você falar que eu dou a primazia, eu sou um bom dizimista, eu sou um bom ofertante, eu dou a primícia das minhas coisas a Deus, não é? Mas quando você vai olhar, Deus só é dono realmente de 10% do seu salário líquido, nem do bruto muitas vezes a gente dá.
Mas Deus não é dono da sua mente, Deus não é dono do seu tempo, Deus não é dono do seu corpo, Deus não é dono do seu conhecimento, Deus não é dono dos seus dons, Deus não é dono, você só usa do jeito que você quer. Mas olha o que é interessante, porque Jesus termina dizendo no versículo 30 do capítulo 8 de João, ele termina dizendo: porque eu falo para vocês que eu faço a vontade do Pai, e que eu a cumpro à risca, que é ela que me importa. Quando Jesus fala isso para aquelas pessoas que estavam ouvindo ele, aquelas pessoas começaram a crer nele. Sabe quando é que Jesus vai crer na igreja? Sabe quando é que eles vão crer na igreja? Quando eles começarem a olhar para uma igreja que diz não. Que diz não para a mente deste mundo, para a mente deste século. Para uma igreja que diz não para o seu conforto. Para uma igreja que diz não para muitas coisas que são entraves em você servir melhor ao Senhor. Muitas coisas que hoje são cadeias que te acorrentam e que impede que o dom que Deus te deu seja instrumento na mão dele, para a glória dele, para a libertação da vida de muitas pessoas. É desta libertação que precisamos. É desta verdade que Jesus está falando. É disso que estamos tratando. E precisamos ser libertos do pecado. Em João capítulo 8, versículo 4 a 11, tem aquela famosa passagem de quando Jesus é procurado pelos fariseus e eles chegam para ele, no versículo 4 diz assim: mestre, esta mulher foi pega no ato do adultério. E disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuravam apanhá-lo numa armadilha ao fazê-lo dizer algo que pudesse usar contra ele. Jesus, porém, apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os seus acusadores? Nenhum deles o condenou. Não, Senhor. Nenhum deles o condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá e não peques mais. Jesus precisa nos libertar do pecado. E quando eu cito este texto aqui, de que pecado eu estou querendo tratar na vida da igreja, desta igreja, da nossa vida? De que pecado estou falando? Estou falando justamente do pecado da legalidade, pois era isto aqui que Jesus estava vendo naquele momento. Eles queriam usar da lei, eles queriam usar da legalidade, e muitas vezes fazemos isto. Podemos não ser adúlteros, podemos não ser mentirosos, podemos não ser ladrões, corruptos, mas muitas vezes somos legalistas. Muitas vezes somos legalistas e vamos criando leis para reger a nossa própria vida e para fazer como estes fariseus, colocar Jesus numa berlinda, fazer com que Jesus se sinta pressionado pela nossa santidade, fazer com que Jesus seja pressionado pela nossa capacidade. Ele já disse: eu não habito em templo feito por mão de homens, a terra é o estrado dos meus pés. Não há nada que vocês possam me oferecer que eu já não tenha. Todo o poder me foi dado nos céus e na terra. Eu tenho autoridade sobre todas as coisas. Mas Jesus nos conhece. Esse texto eu trouxe ele porque ele tem um momento muito importante. Porque Jesus olha para aquela mulher, sabendo que ela era pecadora,
sabendo, mas Jesus também sabia que aqueles fariseus também eram pecadores. Jesus nos conhece, Jesus sabe de cada um de nós, mas o que Jesus nunca quis foi nos acusar, o que Jesus nunca quis foi nos matar, o que Jesus nunca quis foi nos deixar para a morte. Sempre Ele quis nos dizer: vai e não peques mais, pois você já está livre do pecado. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Jesus também nos livra da escuridão, e eu já estou partindo para o fim. João capítulo 8, versículo 12, nos liberta da escuridão. Jesus declara, Jesus volta a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo, se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. Se Ele é luz e brilhou para o mundo que estava em trevas, inclusive para nós, nós também não podemos ficar ofuscados, apáticos e escondidos. Em Mateus capítulo 5, versículo 14 a 16, ele diz: vocês são a luz do mundo. É impossível esconder uma cidade construída no alto de um monte. Não faz sentido acender uma lâmpada e depois colocá-la sob um cesto, debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada num pedestal, de onde ilumina todos que estão na casa. Da mesma forma, suas boas obras devem brilhar, para que todos as vejam e louvem ao seu Pai que está no céu. Aleluia! Jesus nos tirou da escuridão, mas mais do que tirar da escuridão, Ele faz nos refletir o brilho da sua glória. Nós podemos brilhar como Jesus brilhou, no que diz respeito a dissipar as trevas, no que diz respeito a ser aqueles que irão mostrar um caminho, e o caminho é Jesus. Mas nós muitas vezes estamos querendo ser essas lâmpadas debaixo do alteiro, escondidas. Ah, eu sou humilde, pastor, eu não quero chamar a atenção. Não confunda não chamar a atenção com ser desleixado com a obra do Senhor, com ser omisso com a obra do Senhor. Não confunda fazer a minha parte, só quero fazer a minha parte, porque quem sabe da sua parte é Deus. Quem sabe aonde você tem que agir, o que você tem que fazer, esse alguém é Deus. E eu vou te dizer, se você não tem entendido, dobre o seu joelho, faça uma campanha de oração, então pedindo: Deus, eu não quero mais ser uma lâmpada escondida, mas eu quero ser um farol que brilha e que ilumina, Senhor meu Deus, estas trevas que tantas pessoas ao meu redor estão vivendo. E que o reflexo do que eles vão enxergar seja a glória do Deus Altíssimo. E por fim, Ele nos liberta da morte. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51 ao 55 diz assim: mas eu lhes revelarei um segredo maravilhoso, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Acontecerá num instante, num piscar de olhos, ao som da trombeta. Pois quando a última trombeta soar, aqueles que morreram ressuscitarão, a fim de viver para sempre. E nós que estivermos vivos, também seremos transformados. Pois o nosso corpo mortal precisa ser transformado em corpo imortal. Então, quando o nosso corpo mortal tiver sido transformado em corpo imortal, se cumprirá a passagem das Escrituras que diz: ó morte, a morte foi engolida na vitória. Ó morte, onde está a sua vitória? Ó morte, onde está o seu aguilhão? Mas este tema, a libertação da morte, nós iremos falar na próxima sexta-feira. O milagre da ressurreição. Aleluia! Este milagre que nos transformou, este milagre que atuou em nossas vidas e nos deu vitória. Que nesta noite você possa encontrar as áreas da sua vida que precisam da ação do Espírito Santo para que você seja livre. Se verdadeiramente, pois, o Filho vos libertar, se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês serão livres. Eu não sei o que Deus tem com você,
Eu não sei aonde Deus quer te usar. Eu só sei de uma coisa: Deus quer te usar. E Deus tem algo com você. E quer fazer algo através de você. Mas muitas vezes os nossos medos e os nossos temores são as cadeias que estão nos oprimindo e impedindo o agir de Deus e o mover de Deus em nossas vidas. Sabe quando é que iremos ser a igreja que o mundo precisa? Quando nós formos livres destas cadeias. Que o Espírito Santo do Senhor possa tratar com cada um de nós. Quando eu falei das ações de evangelização na vida da igreja, não pense vocês que eu me coloquei num patamar mais alto do que cada um de vocês. Porque eu sei que o Espírito Santo de Deus nesta tarde só me chamou a atenção porque eu também falhei. Porque eu também não agi. Porque eu também fui limitado. Confesso para vocês, não sei que passo dar. Não sei que caminho seguir. Mas também confesso para vocês, não vou me calar. Vou buscar no Senhor. Qual é o caminho que o Senhor tem? E se o Senhor me fazer enxergar um caminho alto demais, eu vou falar para o Senhor: eis-me aqui. Assim como enviastes a Moisés, assim como enviastes a Josué, assim como enviastes a Pedro, Tiago, João, assim como enviaste Paulo, envia-nos a nós. Usa-nos nas tuas mãos. Faz-nos instrumentos nas tuas mãos. Mas antes, liberta-nos dos nossos medos. Liberta-nos das nossas amarras. Fique em pé comigo, você que está aqui no templo. Liberta-nos das nossas cadeias. Porque eu sinto que o que mais tem trazido angústia à vida da tua igreja, Senhor, é o fato de não estarmos conseguindo cumprir, Senhor, na íntegra o nosso chamado. Seja como pessoas individuais, seja como família, seja como igreja. Temos falhado. Talvez porque estejamos acorrentados e amarrados nas tarefas, nas coisas desta vida. Eu sei que tu nunca pediste do teu povo algo, Senhor meu Deus, que Ele não poderia dar. E se isso um dia acontecer, o sobrenatural haveria de acontecer para que o teu plano fosse cumprido, pois nenhum dos teus planos serão frustrados. Por isso, Pai, nesta noite eu quero te pedir, a começar de mim, Senhor, que eu possa, junto desta igreja, enxergar quais são as amarras, quais são as âncoras que estão jogadas, para que a nossa embarcação não consiga navegar. Senhor, faz-nos acreditar, Senhor, naquilo que temos visto na Tua Palavra. Porque se ouvimos a Tua Palavra todo domingo aqui, ao longo de tantos anos na história desta igreja, e ainda assim não conseguimos colocar em prática um grande percentual daquilo que temos ouvido e recebido da Tua parte, é talvez porque nós estamos como Lázaro, naquele túmulo, amarrados, mortos, inconscientes, mas que nós possamos ser libertos destas coisas, porque através da liberdade da tua igreja, destes males, destas amarras, destes medos,
destes anseios, dessas ansiedades, é que nós iremos conseguir, Senhor, ser elemento transformador nesta sociedade. É que nós iremos conseguir, Senhor, ver as vidas se rendendo aos teus pés, para, Senhor meu Deus, se alimentarem daquilo que tu tens para dar, Senhor, e se fortalecerem em ti, Jesus. Em nome de Jesus eu oro, Senhor. Alcança, Senhor meu Deus, a vida desta igreja, porque são muitos os que estão ao redor desta igreja, das famílias desta igreja, que precisam, Senhor, que esta igreja se levante, que precisam que esta igreja resplandeça a tua glória, que precisam que esta igreja, Senhor, desperte para o mover e o agir de Deus em nossas vidas. Senhor, nos ajuda a realmente darmos um basta em muitas áreas das nossas vidas, que hoje estão nos atrapalhando de ser melhor para ti. Em nome de Jesus eu oro, amém e graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? Pai, em nome de Jesus, te damos graças por tua palavra liberada. Eu espero que ela alcance a tua igreja e nos transforme, Pai. Em nome de Jesus, nos leve em paz e segurança aos nossos lares, aos meus irmãos que estão em sua casa, que a tua paz possa habitar nesses lares e eles possam desfrutar, Senhor meu Deus, da bênção que vem do alto. Pai, em nome de Jesus, te agradeço, para a honra e glória do teu nome. Amém e graças a Deus. Que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos desde agora para sempre. Amém. Juntos em comunhão vamos declarar a razão da nossa esperança. Dizemos: Maranata, ora vem Senhor Jesus.